Bom dia, amigos. Acompanhando a situação do Canadá, nós percebemos que não é muito diferente com o que acontece no Brasil e no mundo, com o diferencial que em algumas nações a população tem se organizado mais politicamente e tem conseguido fazer frente, ao sistema, à imposição desse passaporte sanitário, assim como aconteceu na Itália, na Alemanha e agora mais recentemente no Canadá, onde o primeiro-ministro Justin Trudeau ele resolveu impor o passaporte sanitário para os caminhoneiros que faziam viagem transnacional ali entre Canadá e Estados Unidos. E olha que a economia do Canadá é muito dependente, deste meio de transporte dos caminhões. Basicamente, a maior parte dos alimentos que chegam ao Canadá dos Estados Unidos depende dos caminhoneiros. Então os caminhoneiros ali reagiram, perceberam a força que tem. Inicialmente, um pequeno grupo resolveram fazer uma carreata com seus caminhões, pegando ali as estradas principais em torno de 3.600 quilômetros, que seria mais ou menos aqui no Brasil a distância entre o Rio de Janeiro e a cidade de Recife. Então eu deduzo que eles devem ter pego uma BR, seguido sentido sul ou sentido norte, e o problema é que durante essa manifestação, assim como aconteceu aqui no Brasil há pouco tempo, com os caminhoneiros, esses caminhoneiros do Canadá receberam o apoio da população e por cada cidade que eles iam passando, eles recebiam saudações com fogos, as pessoas ficavam no viaduto porque sabiam que ali ia ser rota dos caminhoneiros, como vocês veem nas imagens. E o movimento foi crescendo, recebendo adesão da população. E quando finalmente chegaram lá uma espécie do Planalto lá do primeiro-ministro, o primeiro-ministro Justin Trudeau já tinha se evadido com a sua família para um local desconhecido, por questões de segurança, mas a impressão que ficou é que ele fugiu da situação. Imagina uma liderança de um país, o primeiro-ministro, resolve fugir do seu palácio, ou do seu palácio do Planalto, para não encarar frontalmente a população em fúria, reivindicando o seu direito à liberdade. O passaporte sanitário é muito polêmico no mundo inteiro porque ele bate de frente com os direitos individuais. Aqui no Brasil, no caso, os direitos fundamentais, envolve seu direito de ir e vir, são direitos que não se podem ser negociados, porque são direitos primordiais, por isso se dizem direitos fundamentais. Então é isso, pessoal. A capacidade dos caminhoneiros de mobilização e convencimento das autoridades foi percebida pelas lideranças desses movimentos, e a população percebeu ali a importância estratégica dos caminhoneiros na economia do país, e o movimento, a mobilidade continua lá, a pressão continua. Até que ponto vai esta mobilidade? Nós sabemos que numa guerra, num conflito, aqueles que persistirem por mais tempo, principalmente em guerra pacífica, que é o caso desta mobilidade, que é uma manifestação pacífica ordeira até o prezado momento, em movimentação típica desta natureza, normalmente o lado que persistir até o final provavelmente será o vencedor. Quando eu digo isso, porque claro, os militares sempre estão de olho, com certeza também no Canadá, nesta grande mobilidade. A economia vai começar a sentir o impacto dessa paralisia dos caminhoneiros, e uma vez os caminhoneiros persistindo, vai começar a faltar alimentos, e aí sim, ou o primeiro-ministro sai da sua toca e volta e encara o problema de frente, terá que assumir o seu ato irresponsável de fazer uma imposição, acredito eu que seja inconstitucional lá também no Canadá, porque o que menos estão respeitando nesta pandemia são as constituições dos estados nacionais. Então no Canadá não deve ser muito diferente. A população percebeu, e agora cabe ao primeiro-ministro Justin Trudeau, que é o segundo mais novo primeiro-ministro daquele país,
né, formado em 94, ele tem aí um grande desafio, né, enquanto esquerdista, terá que deixar de lado suas convicções ideológicas, seu apoio à ditadura básica chinesa, como ele mesmo já se pronunciou numa revista, que tinha admiração, né, pelas políticas estratégicas da China, né? Então é isso aí, pessoal. Ele vive num país liberal, democrático, e a população não aceitou, né, o passaporte sanitário. Aqui no Brasil, os caminhoneiros também já deram grandes demonstrações de força. Portanto, né, no último, por exemplo, no 7 de setembro, que já foi uma extensão da mobilidade dos caminhoneiros, quando a população se reuniu aqui no Brasil, nas principais capitais, nós tivemos aí por parte do presidente Bolsonaro uma parada, um pit stop, não é, na sua sede pela liberdade junto ao povo brasileiro. E esse pit stop do presidente talvez fez com que as forças do mal aqui no Brasil avançassem de forma voraz. O exemplo disso é o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, e como nós vemos aqui, mais recentemente, o ministro Alexandre de Moraes querendo que o presidente Bolsonaro fosse depor de forma coercitiva, não é? Tratando o presidente da República, que é o chefe de poder, não é? Como se fosse basicamente um criminoso. Então é isso, pessoal. A desistência no meio do conflito ocasiona o avanço do inimigo. No Brasil aconteceu isso. Então eu, como um simples palpiteiro, acredito que se os caminhoneiros persistirem, tendo aí o apoio da população, este primeiro-ministro poderá cair, como aconteceu no Cazaquistão. O Cazaquistão está acontecendo um caso similar, que pouco a mídia tem divulgado, mas graças às redes sociais nós estamos acesso, né, que o passaporte sanitário é o grande pivô da mobilidade da população lá, que atropelou inclusive as forças de segurança. Lá no Cazaquistão, já com uma violência maior, teve inclusive mortes, né? Mas houve mudança, no sentido de que caiu o primeiro-ministro, né? E o que assumiu também enfrenta grande instabilidade frente à parte da população. Então é isso. Então vamos aguardar e acompanhar os fatos e torcendo para que aqui no Brasil haja uma frente por parte da população, que a população acredite em sua capacidade, que o artigo 1º da Constituição ainda continua lá escrito, que todo poder emana do povo, e este poder deverá ser exercido, né, através de seu representante, mas daí vem a frase principal, ou diretamente, né, ou seja, o povo assumir diretamente este poder. É o que está acontecendo no Canadá, o povo está tomando as rédeas, né? Os seus representantes não estão representando, então o dono do país, né? O poder emana de toda essa população, assim como no Brasil. O povo precisa acreditar nessa sua capacidade, neste seu poder, mas que só a força moral constrói, mas a população precisa estar unida. A esquerda, uma das primeiras medidas que tomam em qualquer nação que assume é dividir a população, negros e brancos, entre católicos e religiosos, entre heterossexuais e homossexuais, e por aí vai. Qual o objetivo disso? A população fica dividida. Então, quando o Estado tirânico resolve tomar as suas medidas coercitivas contra direitos individuais, não é? A população já está, por exemplo, desarmada, sem a capacidade de reagir contra o poder, não é, armado do Estado tirânico, não é? Então é isso, as Forças Armadas é necessária, mas quando essas Forças Armadas são usadas a bem de tiranos, a população, quando desarmada, ela se torna completamente vulnerável, não é? Se torna gados, ovelhas, e foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Nós no Brasil temos gados, não é, que foram formados ao longo da história da esquerda há 35 anos atrás. Vamos reagir, vamos acompanhar no Canadá e vamos acompanhar principalmente o nosso problema, que não é diferente daquela nação. Um abração a todos.